Quem está na categoria de base na escola pública, através desse sistema, dessa engrenagem, vai ter uma extrema dificuldade para competir na USP, em uma federal, com alguém que está em uma categoria de uma escola particular, onde que o primeiro ano dessa pessoa em uma escola particular é o equivalente do primeiro ao quinto numa escola pública. Por quê? Porque o sistema, quem está coordenando lá, querem que, infelizmente, que os nossos filhos da rede pública não consegue a acessão ou furar essa bolha para conseguir passar no melhor curso, que eu acho que no caso primeiro é criador de conteúdo e o segundo é medicina, com diploma. É quase impossível uma pessoa que veio numa rede pública passar em uma USP, passar em uma federal. Tem os seus casos? Tem. São aquelas pessoas excepcional, entre 10 mil, entre 1000, entre milhões, que conseguem furar essa bolha com muita dificuldade, com muita ânsia, muita força de guerreiro para conseguir furar essa bolha, para conseguir alcançar esse curso público. E aqueles que não conseguiu alcançar, teve o tempo inteiro estudando uma rede pública com ensino, um déficit, uma lacuna. Quando ele consegue chegar na maioridade, quando ele consegue chegar, quando ele já está com uma idade avançada, ele consegue procurar, ele vai procurar uma escola particular. E muitas das vezes essa escola particular é a Zune da vida, que aquele curso, aquele diploma que ele faz geralmente ali, quando ele vai procurar um bom emprego em uma empresa privada, com certeza tem aquela conversa velada para o pessoal do RH receber esse diploma e não aceitar na sua empresa. Geralmente vai aceitar uma Mackenzie, uma PUC, escolas renomadas, onde que aquela empresa privada vê que aqueles alunos são alunos com uma boa base, que teve um bom estudo, que teve um bom conteúdo para enriquecer naquela sua empresa. Com certeza, o inglês na rede privada está anos-luz na frente do colegial público. E assim, principalmente o inglês na questão da outra pessoa que quer migrar para outro país, que precisa, no caso, entrar numa empresa multinacional, o inglês ele vai fazer toda a diferença. Por quê? No caso assim, uma segunda língua estrangeira, até mesmo uma terceira, no caso assim, que provavelmente vai superar, que vai ser o mandarim. Então assim, é de extrema importância, no caso, a gente ter uma segunda linha, principalmente o inglês. No caso assim, essas empresas privadas, na hora de analisar o currículo, vão saber que existe nessa instituição um monte de pessoas da rede pública com uma base não muito boa, deteriorada. Com certeza ele vai pegar o currículo, vai jogar fora, e sempre vai permanecer aquelas faculdades do topo do topo do topo, uma PUC, Mackenzie, faculdades renomadas, faculdades no caso que tá elite, no caso assim. Então assim, o Nômade de Passaporte acredita muito no poder do youtuber. Se você tem filhos, cara, se você conseguir colocar ele num bom colégio, numa boa escola particular, e você conseguir dar uma aula extra, no caso assim, se tornar autodidata na questão que hoje existe vários canais, professores renomado que consegue dar aulas, que você consegue acrescentar além daquela aula, que eles participam na rede pública. Você que é pai, você vai fazer o quê? No caso, você vai acompanhar seu filho, você vai cobrar dele, você vai colocar outras matérias, você vai pegar um bom canal com uma pessoa que ensina um bom estudo em determinada área. Todo aquele déficit, que no caso você não tiver condições de pagar um ensino privado, você vai pegar todo aqueles déficits e você vai ter que se esforçar também para ajudar seu filho. Porque se você não fizer isso, infelizmente, o seu filho, ele vai ter extrema dificuldade para passar no concurso, ele vai ter uma extrema dificuldade para arrumar um emprego, e se ele fizer aquelas universidades não muito boas, que sabe onde que está aquela pirâmide da base, é capaz dele não entrar naquela empresa privada boa, que é capaz de pegar o currículo e mandar fora. Então assim, você tem que ajudar ele, no caso, a estudar, se tornar autodidata, se você não tiver condições, colocar bons canais para ele conseguir aprender, ele conseguir absorver, no caso assim, para ele conseguir furar a bolha, porque o Nômade de Passaporte já falou, porque o sistema, a engrenagem, ele quer que você fique, no caso ali, na base, que você fique na pirâmide, no último topo, no caso assim, para você não concorrer com as pessoas que sempre tem o privilégio de conseguir o bom estudo, a boa educação, o bom curso, que hoje é medicina, no caso assim, que é lá na USP, lá nas federais, que é quase impossível passar uma prova de 100 questões, um aluno de rede pública errar apenas 5, no caso assim, é quase injusto, no caso assim, por quê? Porque a nossa base é totalmente
totalmente ruim, a nossa base é totalmente, não dá para concorrer de igual para igual. Eu nem culpo os professores, porque como um professor ele vai conseguir dar aula para 50 alunos, como um professor vai conseguir dar aula, e às vezes assim o professor tem que ser segurança, o professor tem que ser assistente social, o professor tem que trabalhar na área psicológica do aluno, então é muita coisa para o professor e no caso assim um salário muito baixo do professor. Então tá aqui mais um vídeo aqui pro canal Novo de Passaporte aqui, entendeu? E tamo junto.